Seja muito bem-vindo ao canal Palavra Viva com Anderson. Hoje eu quero falar de um assunto que pode incomodar algumas pessoas. Não quero atacar nenhuma igreja, pastor ou denominação. Quero provocar uma reflexão. Eu vejo muitas igrejas discutindo entre si sobre quem está certo, quem está errado, o que pode vestir, o que pode usar, o que pode fazer, o que não pode fazer. Mas enquanto existe essa disputa, existe alguém lá fora sofrendo, alguém procurando uma resposta, alguém pensando em entrar numa igreja pela primeira vez, e quando essa pessoa chegar, será que encontrará uma porta aberta? Pense em alguém que está preso em um vício, alguém que se afastou de Deus ou alguém que nunca conheceu a palavra. Talvez essa pessoa esteja cansada da vida, talvez tenha chorado escondido, talvez tenha pedido uma oportunidade para recomeçar. Então ela cria coragem e entra numa igreja. Mas em vez de ouvir uma palavra de esperança, encontra julgamento. Em vez de alguém perguntar, como posso ajudar? Escuta, você não pode estar aqui desse jeito. Será que estamos abrindo uma porta para Deus ou colocando mais uma barreira no caminho? Eu acredito que existe ordem, existe ensinamento e existem princípios dentro da igreja. Não estou dizendo para abandonar a palavra de Deus. Mas existe uma diferença entre ensinar alguém a caminhar e bater nessa pessoa porque ela ainda não sabe andar. Uma pessoa que está começando na fé precisa aprender. Ela não vai compreender tudo no primeiro dia. Assim como uma criança pequena precisa de alimento adequado para crescer, alguém que está começando espiritualmente precisa de fé, esperança, paciência, orientação e amor. Jesus disse em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que palavra forte. Jesus não disse, venha somente depois que você estiver perfeito. Ele chamou os cansados e sobrecarregados. Então por que nós muitas vezes queremos exigir perfeição antes de acolher alguém? A pessoa pode chegar quebrada, pode chegar com vícios, problemas, erros e um passado difícil, mas ela chegou e talvez aquele primeiro passo seja justamente o começo de uma transformação. Nós precisamos entender uma coisa, não somos nós que fazemos a obra no coração de uma pessoa, é Deus. Nós podemos aconselhar, podemos ensinar, podemos orar, podemos caminhar junto, mas quem convence, transforma e liberta é Deus. Por isso não precisamos tentar controlar a vida de alguém como se fôssemos donos da mudança. A nossa responsabilidade é apresentar Cristo, ensinar a verdade e demonstrar amor. A transformação verdadeira acontece quando Deus começa a trabalhar dentro do coração. E existe uma diferença entre mudar por medo e mudar por amor. Quando alguém muda somente porque tem medo de ser rejeitado, pode estar apenas tentando agradar pessoas. Mas quando alguém começa a conhecer Deus e entende o amor que recebeu, nasce dentro dela um desejo verdadeiro de mudar. Deus não precisa de uma mudança produzida pela pressão dos homens. Deus quer um coração disposto. A fé não deve ser uma prisão de medo, deve ser um caminho de transformação, arrependimento, esperança e vida nova. Talvez você esteja pensando, mas então não devemos falar sobre pecado? Claro que devemos falar. A palavra precisa ser anunciada. Mas existe uma maneira de falar a verdade. Uma pessoa ferida pode precisar primeiro ser ouvida antes de receber uma correção. A pessoa que está começando pode precisar primeiro entender quem é Jesus. Não podemos esquecer que verdade sem amor pode ferir, mas amor sem verdade também não transforma. Precisamos dos dois, verdade e amor. Olhe para uma criança recém-nascida. Você não entrega para ela uma comida pesada e diz, agora você vai comer isso. Ela precisa de cuidado, alimento adequado e tempo para crescer. Na vida espiritual também existe crescimento. Não significa esconder a verdade. Significa ensinar de maneira que a pessoa consiga compreender e crescer. Talvez alguém que chegou hoje precise ouvir, Deus ainda acredita em você. Continue caminhando e amanhã essa mesma pessoa poderá estar muito mais forte na fé. A Bíblia diz em Romanos 15:7, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu. Isso precisa fazer a gente pensar. Como Cristo nos recebeu, Ele nos recebeu quando ainda precisávamos de transformação. Então, quando alguém chega à igreja, precisamos lembrar que ninguém ali chegou porque já era perfeito. Todos nós dependemos da graça. A igreja precisa ser um lugar onde a pessoa encontre a verdade, mas também encontre braços dispostos a ajudá-la a caminhar. Imagine aquela pessoa entrando pela porta e olhando ao redor. Ela não conhece ninguém, está com vergonha, talvez tenha uma roupa diferente, talvez tenha um passado que ninguém conhece.
talvez esteja lutando contra algo escondido, e ela fica observando. Será que aqui alguém vai me aceitar? Uma simples atitude pode mudar tudo. Um abraço, um seja bem-vindo, uma conversa, uma oração. Às vezes uma pessoa não precisa de um grande discurso naquele momento. Você precisa saber que não está sozinha. Agora eu quero falar sobre algo ainda mais sério. Uma igreja pode ter a porta física aberta e o coração fechado. Pode ter um prédio bonito, um grande culto, música, microfones e muitas pessoas, mas ainda assim existir alguém sentado no canto, sentindo-se completamente sozinho. Não podemos medir uma igreja apenas pelo tamanho ou pela aparência. Precisamos olhar para aquilo que acontece quando uma pessoa ferida entra pela porta. Ela encontra julgamento ou encontra alguém disposto a caminhar com ela? Cuidado para não transformar costumes humanos em condição para alguém se aproximar de Deus. Quando começamos a olhar primeiro para cabelo, roupa, aparência, passado e erros, podemos esquecer o principal. Existe uma pessoa ali, uma pessoa que Deus conhece, uma pessoa que tem uma história, uma pessoa que pode estar vivendo uma batalha que ninguém conhece. Antes de apontar o dedo, talvez devêssemos perguntar: como eu posso ajudar essa pessoa a se aproximar de Deus? Para você que está afastado da igreja, talvez hoje seja o momento de pensar em voltar. Não espere estar perfeito. Não espere resolver todos os seus problemas. Não espere vencer todas as batalhas. Comece. Deus conhece suas fraquezas. Deus conhece sua história. E se alguém fez você acreditar que não existe mais jeito para você, não aceite essa mentira. Você pode recomeçar. E para você que nunca conheceu a palavra, não tenha medo de procurar Deus. Dê o primeiro passo. A palavra diz em Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo. Talvez essa seja a palavra que alguém precisava ouvir hoje. Você está com medo? Deus está contigo. Você está cansado? Continue. Você caiu? Levante. Você se afastou? Volte. Você nunca conheceu a palavra? Comece a conhecer. Não deixe a vergonha, o medo ou o julgamento de pessoas impedir você de buscar Deus. O seu passado não precisa ser o capítulo final da sua história. Se essa mensagem está falando com você, curta, comente e compartilhe. Estamos tendo muitas pessoas visualizando os vídeos, mas muitas ainda não estão seguindo o canal. Segue o Palavra Viva com Anderson e ativa o sininho de notificação. Esse canal está sendo construído para levar uma palavra para quem precisa de força, fé e esperança. Mande este vídeo para seu pastor, seu líder, seu amigo, alguém que está desviado ou alguém que ainda não conhece a palavra. Talvez você seja o instrumento para essa mensagem chegar a alguém que está precisando. Agora eu quero falar com os pastores e líderes. Talvez alguém esteja chegando na sua igreja carregando uma história que você não conhece. Antes de perguntar por que você ainda faz isso, talvez seja necessário perguntar como posso te ajudar. Antes de afastar, escute. Antes de condenar, converse. Antes de desistir, ore. Porque talvez aquela pessoa que entrou pela porta esteja vivendo exatamente o momento em que Deus começou a tocar o coração dela. E para quem já está na igreja há muitos anos, existe uma responsabilidade também. Não se esqueça de quem você era quando começou. Talvez você tenha levado anos para aprender aquilo que sabe hoje. Então não exija de quem chegou ontem a maturidade que você construiu durante anos. Ensine, aconselhe, corrija quando for necessário, mas faça isso com amor, porque uma pessoa que está aprendendo precisa de alguém que mostre o caminho, não de alguém que faça ela desistir de caminhar. Jesus se aproximou de pessoas que muitos religiosos desprezavam. Ele não aprovava o pecado, mas também não tratava o pecador como lixo. Existe uma diferença enorme entre dizer você precisa mudar e dizer venha, vamos caminhar juntos enquanto Deus transforma a sua vida. Uma frase pode fechar uma porta, a outra pode abrir um caminho. Talvez alguém esteja esperando justamente uma pessoa que tenha coragem de estender a mão. E aqui existe um alerta. Não podemos transformar a casa de Deus em um lugar onde as pessoas tenham mais medo de entrar do que vontade de encontrar Deus. O medo pode fazer alguém obedecer por algum tempo, mas o amor transforma o coração. Deus não quer apenas aparência, Ele quer verdade dentro de nós. Por isso, precisamos parar de tentar controlar a transformação dos outros e começar a cumprir aquilo que realmente podemos fazer. Amar, ensinar, aconselhar, orar e apontar para Cristo. A Bíblia diz em Gálatas 6:1: restaurai o tal com espírito de mansidão. Olha a palavra, restaurar. Não destruir, não humilhar, não esmagar, restaurar.
Quando alguém cai, precisamos lembrar que qualquer um de nós poderia estar naquela situação. A pessoa que errou precisa de correção, mas também precisa de oportunidade para levantar. Uma igreja saudável não ignora o erro, mas também não abandona quem está tentando recomeçar. Então eu pergunto para você, se Jesus estivesse na porta da sua igreja hoje, quem você acha que ele gostaria que entrasse? A pessoa perfeita? Ou aquele homem quebrado, aquela mulher cansada, aquele jovem perdido, aquele dependente químico, aquele que está afastado, aquele que nunca abriu uma Bíblia? Talvez todos eles, porque todos precisam de Deus. E talvez a maior pergunta não seja quem merece entrar, mas sim, será que nós estamos dispostos a abrir a porta? Eu quero que esse canal seja mais do que vídeos passando na sua tela. Quero que seja uma palavra para quem acordou sem esperança, para quem está pensando em desistir, para quem está afastado, para quem nunca conheceu a palavra, para quem está dentro da igreja e precisa renovar sua fé. Se Deus permitir, eu quero estar na tela do seu celular, computador ou televisão levando uma mensagem que fortaleça o seu coração, mesmo com um cachorro latindo, galinha cantando, porco fazendo barulho ou vaca mugindo, eu vou continuar, porque a mensagem é maior que o barulho. Se você acredita que a igreja precisa estar de portas abertas para quem procura Deus, escreva nos comentários, a porta precisa estar aberta. Curta este vídeo, compartilhe e siga o canal e mande para alguém que precisa ouvir isso. Pode ser seu pastor, seu líder, seu amigo, alguém que está desviado, alguém que nunca conheceu a palavra. Você não sabe o impacto que uma simples mensagem pode causar na vida de alguém. Compartilhe. Talvez Deus use você para alcançar uma pessoa que está precisando de esperança. E eu termino dizendo, não somos donos da graça. Somos pessoas que também precisam dela. Que Deus nos ensine a falar a verdade sem perder o amor. Que nos ensine a corrigir sem humilhar. Que nos ensine a acolher sem abandonar a verdade. E que toda pessoa que procurar Deus encontre uma porta aberta, uma palavra de esperança e alguém disposto a caminhar junto. Curta, comente, compartilhe e siga o Palavra Viva com Anderson. Escreva, a porta precisa estar aberta. Que Deus abençoe sua vida, sua família e seu caminho. Amém. Antes de encerrarmos este vídeo, eu quero convidar você para fazermos uma oração juntos. Se puder, feche os olhos por alguns instantes, acalme o seu coração e coloque diante de Deus tudo aquilo que você está carregando. Não importa onde você está agora. Pode ser dentro de casa, no trabalho ou ouvindo este vídeo pelo celular. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós chegamos diante da Tua presença neste momento. Pai, abençoa cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces cada coração, cada dificuldade, cada lágrima e cada batalha que ninguém vê. Visita esta casa, Senhor. Leva paz onde existe conflito, esperança onde existe tristeza e força onde existe cansaço. Abençoa cada família, protege seus filhos e guarda aqueles que amamos. Senhor, alcança também quem está afastado de Ti e dá força para que essa pessoa tenha coragem de recomeçar. Que ninguém se sinta abandonado. Senhor, que a Tua presença permaneça dentro deste lar e que a Tua paz acompanhe essa família. Abençoa os caminhos, os sonhos e cada novo dia. E que possamos lembrar que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Tu continuas trabalhando. Eu agradeço a cada pessoa que ficou até aqui. Se essa oração falou com você, curta, comente, compartilhe e siga o canal Palavra Viva com Anderson. Ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Que Deus abençoe sua casa, sua família e sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém.